Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Adoração. Aqui você encontrará mensagens que vão abençoar a sua vida. Nos ajude a crescer esse canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada e Deus te abençoe. Lemos hoje no início, Mateus 28. Mateus capítulo 28. Verso 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade ou todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Feche teus olhos, eu vou fazer só mais uma oração. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por nós estarmos aqui, Deus, para aprender um pouquinho mais a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo direcione cada palavra, cada argumento, cada linha, e que o nosso coração esteja alinhado à tua palavra, e nós possamos não somente ouvir, mas compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite, e a partir disso desfrutar daquilo que o teu reino proporciona. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus, para ficar mais alegre, pode sentar. Irmãos, foi falado de fundamento, né? E eu quero falar sobre algo que é um fundamento da fé. Amém? O livro de Hebreus diz assim, né, o escritor dos Hebreus, ele diz assim, olha, deixando os rudimentos da fé, ou os fundamentos da fé, ele diz assim: agora vocês devem procurar desenvolver a salvação de vocês. Olha só que interessante. O escritor de Hebreus, ele diz que existe alguns fundamentos da nossa fé. Amém? Repita comigo, fundamento. Ok. Olha só. Para os hebreus, especificamente nessa passagem, ele fala que os hebreus eles tinham que deixar esses fundamentos, não esquecer, mas deixar, porque eles já tinham aprendido esses fundamentos, e que eles deveriam procurar desenvolver outras áreas. E aí isso ficou na minha mente porque existe fundamentos da nossa fé, e o que eu vou falar hoje é um dos fundamentos, amém? E quando a gente fala de fundamento, é algo que tem que ser falado, tem que ser repetido, até que isso entre no nosso coração e mude a nossa vida. E Deus me direcionou a falar sobre isso hoje, porque é algo que, de fato, eu estou vivendo, e durante a ministração, eu vou dar alguns exemplos e vocês vão perceber. Não sei se já está aqui. E eu quero falar, hoje o tema da mensagem é, repita comigo, façam discípulos. De novo, façam discípulos. Olha só. A igreja, preste comigo. Você precisa entender isso que eu vou falar agora, porque a partir disso eu vou fundamentar o que eu vou falar. A igreja, hoje em dia, tem feito muitas estratégias para poder espalhar o evangelho, sim ou não? Por exemplo, eu lembro quando o nosso grupo de jovens chamava, acho que era Arte Jovem ainda? Era Arte Jovem, né? A gente teve uma época, já foi Som do Céu, Arte Jovem, né? Teve muitos nomes. Eu lembro que uma vez, quando a gente estava no salão aqui próximo,
A gente fez uns cartazes, tem um vídeo no YouTube, irmão, disso aí. Acho que eu compartilhei esses dias com os meninos lá. Terrível, irmão. Eu tava pesando 1 grama. Eu olhava assim, né? De lado eu sumia. O Fagner também tava magrinho. Tava todo mundo magro, né? Todo mundo engordou um pouquinho de lá pra cá. Isso acho que faz uns 5 anos. E eu lembro que a gente fez uns cartazes, tinha fotos lá, escrito Jesus ama você. Eu já vi alguns vídeos também de alguns jovens que vão pra frente do semáforo e levam uma cruz, né? E aí eles encenam uma cruz assim na frente do semáforo. Enfim, a gente tem feito várias estratégias. Por exemplo, nós fazemos culto ao ar livre, sim ou não? Com o som alto, né? Pra vizinhança toda ouvir. E às vezes a gente fica com raiva quando alguém liga o som alto também, né, irmão? Mas essa é a democracia, né? Ok? Então a gente faz culto ao ar livre. Nós nos reunimos nas casas para falar do Evangelho, das riquezas que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós estamos hoje nas redes sociais, ok? Então, por exemplo, a nossa igreja tem Instagram. Quem sabia que a nossa igreja tem Instagram? Aí algumas pessoas sabem. Nós temos Facebook, nós temos canal no YouTube. Nós geramos conteúdos, textos. Então toda semana a gente posta alguma coisa diferente lá. O fato é, irmãos, que a igreja tem pensado em muitas estratégias para fazer o evangelho crescer, para fazer o evangelho ser espalhado a toda a humanidade. E isso não é ruim. Por quê? Porque os tempos mudam, ok? E a nossa linguagem, ela também tem que mudar. A essência não, mas a linguagem sim, ok? Então, por exemplo, hoje em 2020, eu não posso falar linguagem da mesma forma que eu falava há 50 anos atrás. Por quê? Porque é uma outra geração. A tecnologia avançou. Hoje, irmãos, qualquer pessoa que tem um mínimo de boa vontade, ela consegue ter acesso ao que ela quiser. Se ela tiver um celular e uma internet, ela pesquisa o que ela quiser. Agora, há 30, 40 anos atrás, não era assim, não é? As pessoas dependiam o quê? De vir na escola dominical também. Vir no culto de ensinamento de doutrina, né? Como chamar? Culto de doutrina, que esse nome doutrina dava um medo, irmão, né? Aí hoje a gente muda para ensinamento, né? Só para não assustar tanto. Mas é a mesma coisa, é uma doutrina, é um fundamento, é um ensinamento. Mas a gente muda a linguagem, porém a essência continua a mesma, amém? Por quê? Porque o tempo muda. E nós temos muitas estratégias, algumas que eu falei aqui para vocês. Só que você já parou para se perguntar qual foi a estratégia que Deus escolheu para fazer o evangelho avançar? Já parou para pensar nisso? Eu quero te lembrar de uma coisa. Eu vou resumir a história da humanidade em 1 minuto. Olha lá, presta atenção aqui. Deus cria o homem, cria a mulher, dá o jardim. O homem peca, olha só. O homem peca, é expulso do jardim e agora o pecado domina o homem. Amém? Deus já tinha resolvido isso antes da fundação do mundo, mas Ele decidiu entrar no nosso tempo na época de Jesus, há 2000 anos atrás. Deus, o próprio Deus, sábio, que tem toda a sabedoria, Ele encarna no seu Filho Jesus Cristo, vem à terra. Como que Jesus Cristo resolveu o problema do pecado? O que Ele teve que fazer? Meu Deus, me ajuda. Morrer e... Então Jesus, Deus encarnado através de Jesus, morre, ressuscita, e agora Ele nos livra do poder do pecado, não do pecado, ok? Depois que Jesus ressuscita, por meio do seu Espírito, nós não somos mais escravos do pecado. Agora, pelo Espírito Santo, nós temos poder para vencer o pecado, amém? Essa é a boa notícia. Só que agora, o que acontece? Jesus, escute só, Jesus teve 3 anos de ministério. Desde quando Ele nasceu até os 30 anos, Jesus ficou se preparando. Ele ia nas sinagogas, né? A Bíblia diz que com 12 anos ele já estava no meio da sinagoga ensinando, batendo lá nos doutores da lei. Só que ele só decide começar o ministério dele com 30 anos. Então dos 30 ao 33, Jesus tinha 3 anos para fazer tudo isso, trazer o evangelho de Deus, do reino, e ele tinha que ter uma estratégia para expandir, para levar essa mensagem a toda a humanidade.
Então, hoje, nós temos muitas estratégias. Mas Deus decidiu estabelecer uma estratégia. E eu quero que você repita comigo. Fazer discípulo. A estratégia que Deus decidiu foi com que nós façamos discípulos. Essa passagem que nós lemos, Jesus já havia ressuscitado, ele apareceu aos 11, porque Judas já, como bem dito pelo pastor Eric, já tinha se matado, se enforcado. Ele aparece aos 11 e, segundo alguns relatos, tinham mais 500 pessoas ali. E depois que Jesus, ele dá algumas instruções, essa daqui é uma das últimas instruções de Jesus. Ele diz, olha, foi-me dado todo poder, toda autoridade na terra. Portanto, vão e façam o quê? Ok. A estratégia que Deus decidiu para que o evangelho dele fosse levado a toda criatura foi com que nós fizéssemos discípulos. Agora, eu quero começar primeiro, por que discipular? Vamos lá, o que é discipular? O pastor Eric deu uma introdução aí, usando a palavra original e tudo. Mas o discipulado foi a forma que Deus, irmão, estou falando que Deus escolheu, Deus que tem toda a sabedoria, insondável, ele encarna em Jesus e diz, olha, a estratégia que eu vou usar vai ser, para espalhar a minha mensagem, vai ser que vocês façam discípulo. Ok? Eu não estou dizendo que todas essas outras coisas e estratégias que nós criamos é errado, não. Se nós fazemos tudo isso e não fazemos o que Deus estabeleceu, no mínimo é falta de inteligência nossa. Amém? Então, nós temos que fazer essas outras coisas? Sim. Mas se nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos negligenciando uma ordem de Jesus. Agora, a pergunta é, por que discipular? Daqui a pouco eu vou começar a esquentar, irmão. Porque todos aqui que estão aqui nessa noite precisam e devem discipular. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Irmão, você imagina Jesus dando uma ordem, ok? Jesus, ele não deu uma sugestão. Jesus não falou assim, disse, olha, se vocês quiserem, façam discípulo. Foi isso que ele falou? Jesus não falou assim um hashtag fica a dica. Ele não falou, não foi isso. Ele falou assim, olha, eu estou dando uma ordem para vocês. Mas o que mais me chama a atenção, antes dele dar essa ordem, ele fala uma coisa. É-me dado, está aqui já? É-me dado todo o poder no céu e... Escute. Jesus está falando assim, olha, antes dele dar essa ordem, ele fala o seguinte. Eu agora, depois que eu morri e depois que eu ressuscitei, eu sou o Senhor, não somente do céu, mas eu sou o Senhor da terra. Irmão, o que tem crente que dá a terra para o diabo? Eu não consigo entender um negócio desse. Jesus ressuscita e diz, olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmão, por mais que algumas pessoas deem a terra para o diabo, Jesus continua sendo o Senhor dos céus e da terra e da sua vida. Amém? Então, o que me chama a atenção é que Jesus deu muitos mandamentos, sim ou não? Jesus falou assim, olha, se você olha para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou com ela. Foi uma ordem que Jesus falou, um mandamento. Só que Jesus, ele não usou essa introdução de foi-me dado todo o poder em nenhum outro mandamento, a não ser nesse. Olha só, Jesus também falou assim, olha, vocês não devem matar. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você acha de uma pessoa que mata? É uma pessoa que está fazendo o quê? Desobedecendo um mandamento de Jesus, está fazendo mal, sim ou não? Jesus falou assim, olha, não odeie. Quem odeia o seu irmão, está fazendo o quê? Desobedecendo um mandamento de... E Jesus também falou, façam discípulos. É uma ordem, não é uma sugestão. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque esse é um fundamento que tem que
ser falado e ser voltado a ser mencionado no nosso meio. Por que a gente considera um pecador alguém que não obedece o mandamento de matar ou odiar, mas não considera alguém pecado uma pessoa que não está fazendo discípulos? Porque é um mandamento. E ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos. O segundo motivo de por que nós devemos fazer discípulos é porque é da natureza do discípulo. Escute isso, preciso que você preste atenção nisso. Quem é discípulo gera discípulo. Por quê? Porque é questão de natureza. Se eu não estou gerando discípulos, é porque ou eu não sou ainda um discípulo, ou eu não entendi o que Jesus pediu para mim fazer. Um ser humano reproduz o quê, irmão? Um outro. Por quê? Porque a natureza do ser humano é reproduzir outros. Nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. Eu acho que quase a metade deve estar tudo na China, irmão. Nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, porque o ser humano ele é capaz de gerar outros seres humanos. Porque a natureza do ser humano é gerar outro ser humano. E onde está isso? Mateus 28:19 diz: portanto, ide e o quê? Fazei. Fazei. Olha essa palavra, fazei discípulos. Para te explicar, vou exemplificar agora para você entender o que é natureza. Quem aqui gosta de uva? Levanta a mão aqui, uva. Gosto de uva. Eu não sou muito fã, não. Não sou muito fã. Eu acho azedo, né? Mas dizem que tem umas uvas que é mais doce, mas eu acho muito azedo. Mas você sabe que hoje, pelo avanço da tecnologia, já é possível você fazer frutas geneticamente modificadas. Quem sabe disso? Você sabe, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então, hoje em dia, é possível você fazer uma fruta, uma uva, por exemplo, geneticamente modificada. Quando você pega uma uva natural, que nasceu, plantou, e você pega uma uva geneticamente produzida, modificada, quando você olha para ela, você vê alguma diferença? Você não vê nenhuma diferença, porque a aparência é igual. Assim como quando eu olho aqui para toda essa igreja, não tem ninguém diferente de ninguém para mim. Mas olha só, quando você come uma uva natural, e quando você come uma uva que foi modificada geneticamente, existe uma coisa dentro da uva natural que não tem na que foi modificada. Quem sabe o que é? Quando você come, que tem dentro da uva. É o quê? Semente. Porque somente uma uva que foi gerada pela natureza, por forma natural, ela tem uma semente. Para que serve a semente? Para reproduzir. Quem está me entendendo? Quem lembra de um tempo atrás que eles conseguiram clonar um animal? Você sabia disso, né? Eles clonaram uma ovelhinha chamada Dolly. Quem lembra? Fizeram até uma novela, O Clone. Quem assistiu essa novela, O Clone? Ixi, ó Jesus pegando, né? Brincadeira, eu assisti também, irmão. Mas fizeram até a novela O Clone, que foi na época que estava surgindo. E eles conseguiram, de fato, e se você olhar, irmão, é a coisa mais linda, né? É uma ovelhinha lá bonitinha, com pelo bonitinho e tudo. Antes dessa Dolly realmente, né, ser clonada, teve alguns experimentos, teve uns que nasceu com 2 cabeças e morreu, outra que nasceu e morreu logo em seguida. Mas essa Dolly foi a clonagem perfeita de uma ovelha. Só que ela tinha uma coisa que uma ovelha natural tinha. Ela tinha uma coisa que uma ovelha natural tinha. A ovelha natural conseguia se reproduzir, mas o clone não conseguia. Então o clone, ele nasce, cresce e morre e não se reproduz. Por quê? Porque nós naturalmente temos esse poder de reproduzir aquilo que é a nossa. E Jesus falou assim: olha, portanto vão e façam discípulos. Só pode fazer discípulos quem é? Por quê? Porque é questão de natureza. E olha só, quando
eu não sei você, irmão, mas quando você, vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo. Quando você come um sorvete, você vai, ou no shopping, ou você compra em algum lugar, você come esse sorvete, e você acha ele tão gostoso, a sua reação é ficar quieto e não espalhar essa notícia para ninguém? Ou é você sair contando para todo mundo, meu Deus, eu comprei um sorvete que você não tem noção. Irmão, você vira um evangelista da Que Bom. Você sai contando o quanto esse sorvete é bom, sim ou não? Isso com qualquer outra coisa que você experimenta que é bom. E Jesus fala assim, olha, portanto vocês têm que ir e fazer discípulo. Essa palavra ir, o id, né, que está aqui, id, o original, ela não é no imperativo, tipo de uma ordem. É como se, traduzindo para a nossa linguagem, fosse indo, ao invés de id. Então, traduzindo seria mais ou menos aqui, assim, indo, façam discípulos. Jesus está falando assim, olha, vocês têm que ir indo, vão, indo e façam discípulos. Porque se nós escrevêssemos assim, ia ficar meio estranho por causa da nossa linguagem. O que Jesus estava querendo dizer era mais ou menos o seguinte, olha, quando você for, agora eu vou trazer para os nossos dias, quando você for na padaria tomar café, faça discípulos. Quando você for para a empresa trabalhar, faça discípulos. Quando você for para a escola, faça discípulos. Porque é indo, fazei discípulos. Irmão, eu e a Jaca, nós estamos discipulando um casal de amigos nossos. E eles, foi até um dia que eles vieram aqui na igreja. E depois, né, da igreja, do culto, a gente foi comer. O lado bom de você discipular uma pessoa que, na maioria das vezes, tem comida, irmão. Muito bom, né? É muito bom. E aí a gente foi pro Habib's aqui, né? Lugar chave, né? Habib's aqui próximo da Avenida Piraporinha. A gente foi lá no Habib's, aí sentamos lá, pegamos o cardápio, escolhemos. E o rapaz, o marido desse casal, depois que ele terminou de fazer o pedido, o garçom estava assim do lado, né? Ele terminou de fazer o pedido e ele fez uma brincadeira. Ele falou assim, ele terminou e falou, eu quero esse sorvete. Aí ele falou, e eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Ele fez uma brincadeira. Quando ele falou isso, ele fechou o cardápio. O garçom falou assim, amém. Mano, na hora que ele falou amém, eu olhei assim, aí eu olhei para ele e falei assim, você é crente, né? Aí ele olhou assim para mim, ele não esperava que eu ia falar isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu, você não vai acreditar. Você acredita que hoje de manhã, eu estava conversando com uma amiga minha, eu estou afastado da igreja, ela começou a cantar uns louvor para mim hoje de manhã, e parece uma coisa, e aí chega hoje e você percebe que eu sou crente. Aí eu virei para ele assim e falei, você sabe que a gente não está aqui à toa, né? Na hora que eu falei isso, tinha uns 3 ou 4 jovens assim numa outra mesa, eles pararam de comer e viraram assim, e começaram a prestar atenção no diálogo. Aí eu falei, você sabe que a gente não veio aqui à toa, né? Aí ele baixou a cabeça assim e falou, não, eu sei. Olha só, irmão, quem tem esse mandamento dentro dele, onde você vai, irmão, você anda igual um doido. Onde aparece uma brecha, você lança uma semente. E aí a gente conversou com esse menino, aí ele foi, voltava, aí eu percebi que ele não estava querendo passar na nossa mesa, né, irmão? Estava querendo fugir assim, né? Mas eu tenho certeza que nós não fomos ali por acaso, nós plantamos uma semente naquele jovem, era jovem. Mas por quê? Porque Jesus falou, esse id é onde nós formos, nós temos que gerar e fazer discípulos. Nós temos uma mania nossa, não sei o que acontece, de que nós temos uma vida secular e uma vida cristã, sabe? Não, hoje eu estou no emprego, então aqui é só emprego. Eu também não estou falando para você ser aquele cara chato também, né, irmão? Porque tem gente que é chata também. Eu falo isso porque eu convivo com uma pessoa que é assim também. Mas o que eu estou te falando, o que eu quero te dizer nessa noite, é que a ordem de Jesus é que onde quer que nós vamos, nós temos que fazer discípulos. Amém? Agora, você pode estar se perguntando, pastor, tá bom, eu entendi que eu tenho que fazer discípulos, sim ou não? Ó, tá aqui, irmão. Primeiro, é o quê? É uma ordem. Segundo, é natureza. Irmão, é natural.
Quando você é um discípulo, você não consegue deixar de fazer discípulo, porque é natureza sua. Nós somos criados para se relacionar e fazer discípulos. Sabe o que me lembra mais ou menos essa ordem de Jesus? Acompanhe isso aqui comigo. Quando Deus cria o homem e a mulher, Gênesis 1:26, qual que é a ordem que ele dá para o homem? Sejam fecundos, multipliquem-se, não é isso? Sim ou não? Por quê? Porque era natural, era a natureza, era a ordem divina. Agora, depois que Jesus morre e ressuscita, ele diz, olha, vão e façam, se reproduzam. Só que agora espiritualmente. Quem está me entendendo? Sabe como é que Paulo escrevia e chamava Timóteo em suas cartas? A Timóteo, meu filho amado, a qual gerei na fé. Paulo tratava Timóteo como um filho, porque ele entendia que como ele era um discípulo, ele também tinha que gerar outros discípulos. Amém? Então você entendeu por que você deve discipular, sim ou não? Agora eu vou entrar nos últimos 3 pontos da mensagem. Eu já entendi o porquê que eu devo. Agora, eu acho que a pergunta que está na sua mente é o seguinte: como discipular, sim ou não? Ok, entender que eu tenho é uma coisa, agora como fazer é totalmente... Eu separei aqui 3 etapas de como você pode discipular alguém. E o primeiro é, lê aqui comigo, vou contar até 3. 1, 2, 3. Irmão, discipular alguém é você se relacionar. Como? Já parou para pensar como que Jesus discipulou os discípulos, né? Eles eram chamados de discípulos porque eles foram discipulados. Irmão, quem lembra quando Jesus, no início do ministério, saiu chamando os 12? Eu não, até hoje, quando eu leio, é um negócio de louco. Tá assim, ó. Imagina, você passando assim, Jesus, tá? Aí Pedro tá assim, na rede. Aí, de repente, Jesus olha, eu vou fazer você pescador de homem. E o cara larga a rede e começa a andar com Jesus. Irmão, a pesca era a profissão de Pedro. Você imagina você, Jesus chega assim, eu vou te fazer um pescador de homem. Você levanta, vai lá no RH, eu queria pedir minha demissão, eu tenho que seguir Jesus. Foi isso que aconteceu. E foi assim com todos os discípulos. Só que depois que Jesus chama os 12, incluindo Judas, eu tenho que falar isso. Por que Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, continuou discipulando ele? Porque era a natureza de Jesus discipular. Quem tem a natureza de Cristo, irmão, não consegue deixar de derramar as bênçãos de Deus na vida de alguém. Jesus curou os 10, mesmo sabendo que só um voltaria para agradecer. Por quê? Porque era da natureza dele, irmão. Como que Jesus discipulou os discípulos? Onde Jesus estava, os discípulos estavam. Jesus ia comer, o discípulo estava junto. Jesus ia orar, os discípulos estavam juntos. Jesus foi no templo arregaçar lá todo mundo que estava vendendo sacrifício. Quem que estava junto com ele? Os discípulos. Quando Jesus estava pregando o sermão do monte, quem que estava com ele? Os discípulos. Quando Jesus curou um paralítico, quem que estava com ele? Os discípulos. Onde Jesus estava, Jesus se relacionava com aqueles que ele chamou. Porque discipular alguém é você se relacionar de forma intencional. Só que tem uma coisa, irmão, que eu preciso falar isso, que é a frase que está aqui embaixo. Não faça, não, pode voltar, deixa na primeira, isso. Não faça das pessoas um projeto evangelístico. Eu vou te explicar por quê. Deixa eu te contar uma história. Tinha um pastor, jovem, só que ele não era pastor ainda, mas ele era bem jovem, ele contou essa história. E ele bem jovem, era um jovem que ansiava muito crescer na fé. Sabe quando você está no primeira mão, irmão? Que você sobe monte, fica 15 horas lá, desce. Onde chama, você vai, vigília. Ele estava naquela sede, ele queria, de repente, um empresário, um homem cheio da grana, dentro da igreja dele mesmo, que era membro da igreja, olhou para esse jovem e falou assim, eu vejo potencial em você. Aquele jovem falou, nossa, sério? Sério. Tal dia, tal hora, vai lá na minha casa, que eu vou investir em você. Irmão,
esse jovem não dormia. Chegou no dia que ele marcou, ele foi, se arrumou, perfumou, saiu 2 horas antes para não se atrasar, chegou lá mais de meia hora antes. E aí quando ele chega na casa desse empresário que era da igreja, um monte de carro estacionado. Falei, ué, que estranho, né? Mas tudo bem. Aí ele entrou na casa. Quando ele entra na casa e vai para a sala, um monte de gente. Aí ele, nossa, mas que tanto esse de gente na sala, né? Aí tudo bem, ele ficou lá. De repente esse empresário sai assim da cozinha, entra na sala. Poxa, que bom que você veio. Pega um sofá, uma cadeira aí e senta. Aí mandou todo mundo sentar. Aí ele vira, bom gente, e hoje eu queria apresentar para vocês Herbalife. Irmão, você imagina como que aquele jovem não se sentiu? Usado, sim ou não? Porque ele tinha uma expectativa e quando ele chegou na casa do irmão era outra, né? Mas olha só, eu contei esse exemplo para você entender que nós temos, isso é natural, nós temos uma tendência, eu acho que, não sei de onde vem isso, mas de tratar as pessoas como se fosse um projeto evangelístico, sabe assim, ó, meu Deus, quem que eu vou pegar agora para trazer para dentro da igreja? Aí você sai olhando assim, aí você chega no irmão, ô irmão, tudo bem, como é que você tá? Aí, tô bem, vamos para a igreja hoje? Aí fala, não, tá bom, aí você vai para outro. É assim ou não é? A pessoa só presta se a gente consegue trazê-la para a igreja. Só que discipular não é você tratar uma pessoa como um projeto evangelístico. É você se relacionar com ela. Olha só. Além desse casal que eu te contei que a gente foi no Habib's. Não, eu estou pregando isso aqui porque é uma coisa que o próprio Deus tem feito na minha vida. E aí, de repente, veio outro casal. E foi uma coisa que nós não procuramos, foi que vieram mesmo. E esse casal já veio aqui na igreja também. Esse casal, nós estamos discipulando eles. Irmão, teve dias de sábado. Quem estava aqui na escola dominical que eu ministrei sobre o livro de Gálatas? Tinha bastante gente, eu lembro. Livro de Gálatas. Naquele domingo, no sábado que antecedeu, era 10h30 da noite, eles ligaram pra gente e falaram assim, a gente pode ir comer na casa de vocês? Irmão, sempre envolve comida, né? Isso tem um lado bom. Falei, claro que pode, irmão. Eles chegaram lá 10h30, 10h40, a gente ficou até 3 horas da manhã conversando. E esse casal, eles passaram por uma experiência muito, muito ruim dentro da igreja. Ainda estão, né? Estão em processo ainda, mas estão frustrados com a igreja. Porque eles vieram de um lugar, eu não vou contar muitos detalhes, mas eles vieram de um lugar em que eles foram desprezados dentro da própria igreja. Então, aquele casal, mais pela parte da mulher, ela teve uma experiência que agora ela não consegue mais confiar nas pessoas. Não consegue mais confiar. E aí, eu me lembro que eles foram conversar num dia que a gente estávamos conversando. Eles chegaram a comentar, falando, não, então a gente está procurando uma outra igreja e tal. E aí a gente está em dúvida entre a sua e de um outro amigo nosso, né? Eu falei, legal. Eu falei, tá bom, vamos orar, né? Só que eu percebi que no olhar dela, que ela queria que a gente insistisse e puxasse ela para cá, sabe? Aí ela, foi a impressão que eu tive. Aí ela foi falando e tal. Aí chegou um momento que a gente falou para eles assim, eu falei, olha, nós não estamos junto com vocês simplesmente para trazer vocês para o nosso salão e para dentro da igreja. Nós estamos perto de vocês porque nós enxergamos que Deus tem uma obra gigantesca na vida de vocês. E a gente precisa se conhecer e se relacionar. Irmão, quando aquele casal ouviu isso da gente, ela acho que sabe quando dá bug? Quem já está mexendo no computador e a tela fica azul? Mais ou menos isso que aconteceu na mente dela. Por quê? Porque ela estava tão acostumada, porque ela já foi visitar uma outra igreja, e ela disse que no primeiro dia que ela visitou essa outra igreja, dos amigos dele, o pastor já chamou ele. Não, vem aqui trazer um testemunho. Sabe quando aquele pastor que vai estar desesperado para trazer a pessoa para dentro da igreja? Para pescar mesmo, né?
E ela falou que aquele pastor, no segundo domingo que ela foi visitar, já queria marcar um dia para ela pregar. E aí ela ficou assustada, porque aquele pastor queria a qualquer custo, sabe? Pegar. E aí quando ela viu que eu e a Jaque tratamos ela diferente, ela falou assim, nossa. Aí a gente virou para ela e falou assim, olha, quer saber o que é realmente igreja? É isso. É você se relacionar, é você gastar tempo com a pessoa. Irmão, eu juro para você, fazia tempo que eu não conversava 4 horas seguidas com a mesma pessoa. Eu não sabia o que era isso, irmão. Só que tinha assunto, você acredita? Eu pensava, porque assim, a minha cabeça, o meu cérebro, quando passa das 10 horas, esquece, irmão. Ó, passou das 10 horas, ou eu fico mal-humorado, porque o meu cérebro já tá, assim, cansado, aí eu fico mal-humorado, aí eu fico quieto, né? E aí eu não consigo raciocinar muito. E as minhas conversas com esse casal, irmão, era de 10h30 para 3 horas da manhã. E era uma luta para mim, né? Que eu tinha que ouvir eles e ensinar eles de acordo com a palavra, né? Dar conselhos e tal. Só que, conforme foi passando o tempo, o que eu achava que era uma tarefa difícil para mim se tornou algo leve, algo prazeroso. Um dos casais que vieram aqui, irmão, você não tem noção. Eles vieram no culto, a gente levou eles para casa, a gente comeu junto. A gente levou eles no carro. E eles estavam assim no banco de trás, eles vieram pra gente falar assim, Henrique, Jaque, e eles são jovens, tipo assim, mesmo quase a mesma idade, mais jovens que a gente um pouco. Falou assim, nossa, vocês, e eles vieram num culto nosso aqui, eu acho que no domingo de manhã, e eles falaram assim, nossa, como a igreja de vocês é organizada. Aí quando eles começaram a falar assim, eu olhei até pra Jaque, né? Por quê? Pra gente é normal, né? O nosso culto é normal, porque a gente tá aqui, é normal. Se você não tem o costume muito de visitar outras igrejas, talvez você não se espante tanto. Mas eu já fui na igreja deles, eu vou lá, né? Eles me chamam direto. Mas eu falei assim, nossa, como a igreja de vocês é organizada. Como vocês estão preparados para fazer isso. Como o que vocês falam faz sentido. Sabe, eles começaram a falar assim. E aí eles falaram assim, olha, sabe por que a gente veio hoje? Porque a gente queria que vocês ajudassem a gente. Aí eu falei, mas no quê? Ele falou assim, Henrique, a igreja que eu não tenho estrutura nenhuma de ensinamento. Eu não tenho estrutura nenhuma de como crescer na fé, de qual o fundamento, por onde começar, eu não sei. E são 2 pastores, tá, irmão? Pastores. E eu olhava no retrovisor assim do carro, e eu vi os olhos deles se enchendo de lágrimas, assim, sabe? Como se fosse um desespero, porque eles queriam crescer, mas não sabiam por onde. E eles falaram assim, olha, eu preciso que vocês me ajudem. Vocês já passaram por algumas situações que a gente está passando e eu preciso que vocês me ajudem. Irmão, quando eu ouvi isso deles, né? Eu lembro que depois que a gente deixou eles, eu olhei assim para a Jaque, eu falei, amor, quem diria que um dia isso ia acontecer na nossa vida? Porque, irmão, vou ser sincero para vocês, quando eu e a Jaque, a gente foi consagrado pastor, a gente já exercia algumas coisas, mas eu não tinha como que eu posso dizer? Eu não tinha a noção do quão importante isso era. Do quão importante isso era. E conforme o tempo eu fui aprendendo, né? Errando, aprendendo, mas crescendo, nunca errando nas mesmas coisas, mas errando. O problema não é errar, irmão, o problema é errar na mesma coisa, amém? Errou, aprende com aquilo, se levanta e continua. E quando eu vi isso naquele casal, de que eles buscaram, sabe, irmão? Sabe quando a pessoa está querendo gritar, está gritando por dentro, mas não grita por fora, mas por dentro está gritando. E aí eles vieram até a gente e a gente marcou, a gente se fala durante a semana, né? Amanhã a gente marcamos um encontro nosso, tal. Mas isso tem acontecido na minha vida, na vida da Jaque, e por isso que eu estou falando isso para vocês. E de fato é algo que o próprio Deus quer que a gente faça. Só que aí você vai falar, mas pastor, eu vou discipular quem? Estou aprendendo agora? Irmão, isso aconteceu muito antigamente. Hoje em dia eu conheço alguns ainda, mas quem já viu aqueles casais que tem mais de 10 filhos? Eu tenho uns 10 filhos, quem já viu? Casal assim que tem uns 10 filhos. Eu conheço um. Você já percebeu como que é a criação? Porque, irmão, é impossível um pai e uma mãe criar 10 filhos sozinhos, é impossível. Como que é a criação dessa família? Normalmente, o mais velho, né, sei lá, vamos lá, o que tem 12 anos, ele ajuda a criar o que tem 6. É assim ou não é? O que tem 6
pega o pirrelinho que tem 1 ano, também ajuda a criar. É assim ou não é? O que tem de 12 ajuda o que tá de 6, o que tem de 6 ajuda o que tá de 2. Então assim, o que tá de 12 não sabe muita coisa, né? Porque ele tem 12 anos, por exemplo. Mas ele já sabe ir no banheiro. Então ele pega aquela criança que não sabe ir no banheiro, leva no banheiro e ensina. Irmão, assim é a gente, para fazer discípulo. Utilize o que você sabe e derrame em quem não sabe. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente quer esperar saber tudo para fazer alguma coisa. Por isso que Jesus falou assim, indo, façam discípulos. Porque a ordem é ir. Quem está entendendo? Mas a chave principal, primeira chave é se relacionar. Porque se você não se relacionar de forma intencional, irmão, não tem como. O relacionamento, ele transborda o amor. E o segundo, a Tata já vai colocar aqui, é ensine a pessoa a morrer. Eu vou te explicar isso. Ele diz aqui embaixo, Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, o que representa o batismo? Morte para o velho homem e um nascimento para o novo homem. Sabe por quê? Você não pode, ao mesmo tempo que você se relaciona e discipula uma pessoa, você não pode criar uma dependência dela em você. Como que é isso, pastor? Quando eu falo sobre isso, eu estou falando de você falar verdades. Por quê? Porque nós só crescemos quando as verdades encontram as nossas feridas. Irmão, não tem outro jeito de crescer. Só que tem uma história muito interessante. Era um casal de pastor assim, encontrou uma mulher na rua. Essa mulher virou para ele e falou assim: eu não entro mais em igreja. Nunca mais entro na igreja. Aí o pastor falou: mas por quê? Ele falou: teve um dia que eu entrei na igreja. A irmã olhou para mim e falou assim: nossa, você está se vestindo igual uma prostituta. Na mente dessa irmã, ela estava dizendo a verdade, sim ou não? Só que a gente não pode esquecer a ordem. Primeiro o amor e depois a verdade. Porque verdade sem amor é apenas palavras de crueldade. Irmão, o que o salmista fala no Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me... Você sabe para que servia a vara? Quando o pastor estava, as ovelhinhas assim, né? Estavam indo assim no caminho. Quando uma ia desgarrar, tá ali no pescoço aqui, ó. Uma ia saindo por alto e pau. Aí o cajado, ele tinha uma ponta assim. Aí a ovelhinha ele pegava no pescoço e botava no caminho. Mas qual que era a intenção do pastor? Era que a ovelha não... Por quê? Nós precisamos entender que verdade sem amor é crueldade. Mas amor sem verdade é bajulação. Os dois têm que se encontrar. Quem está me entendendo? Amém? Então, irmão, eu queria ler um texto com vocês, para a gente passar para o último ponto e finalizar, que é Gálatas 6. Quem estava aqui na escola dominical vai lembrar desse texto. Gálatas 6, verso 2. Parece um texto contraditório, mas não é. Eu preciso que você leia comigo. Gálatas 6, verso 2. Olha aqui, ó. Olha o que está aqui. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de... Repita comigo. Levai as cargas uns dos outros. Gravou isso? Bota o versículo 5. Isso é Paulo, na mesma carta, no mesmo capítulo, no versículo 5. Olha o que ele diz aqui. Porque cada qual levará a sua própria... Parece contraditório ou não, irmão? Verso 2 ele diz: levai as cargas uns dos outros. No verso 5 ele diz: cada um leve sua carga. Você lê um negócio desse, dá bug, não dá? Escute, deixa eu te explicar. Nós temos que ajudar o nosso irmão a levar a carga dele, mas ele tem que saber que a carga é dele, não sua. Quem está me entendendo?
Por quê? Às vezes a gente, por querer ajudar demais, leva a carga, leva a pessoa nas costas, faz tudo, né? É ou não é? Principalmente se for da família, irmão. Se for da família, irmão. É ou não é? O livro de Gálatas, ele dá esse ensinamento. É que eu não tenho tempo para falar sobre todo o livro de Gálatas, pelo amor de Deus, né, irmão? Mas, se você estudar o livro de Gálatas, você vai entender o porquê que Paulo falou isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você vai discipular, irmão, pastor, eu não tenho ninguém de fora para discipular. Discipule seus filhos. Discipule sua esposa. Discipule seu esposo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que você casou, você já é um pastor. Você vai falar, tem gente que fala, tá amarrado. Não tá amarrado não. Sabe por quê? Porque você é o responsável pela sua casa. Você quer ver uma coisa? Ó, eu e a Jaque, hoje de manhã a gente fez um culto doméstico lá, né? Irmão, você não... Eu aconselho você a fazer isso, tá, na sua casa. Por quê, irmão? Porque é praticamente impossível você brigar com a sua esposa depois de um culto doméstico. A gente acordou 8 horas da manhã, oramos juntos de joelhos, levantamos, cantamos 2 louvores, já sentimos a graça de Deus. Pegamos um livro que elas estamos lendo juntos, né? Lemos o livro. E aí depois que a gente leu o livro falava sobre alguns pontos assim, a gente anotou. Aí de repente a Jaque falou assim, mas então, eu não gosto quando você faz isso. Irmão, se fosse em qualquer outro momento, as garras já iam sair pra fora. Sabe quando você quer se defender? Só que eu não tinha como, sabe? A graça, a presença de Deus estava tão evidente ali. Eu falei, mas por quê, amor? Aí ela falou, por causa disso e tal. Por causa disso eu falei, tá bom. Você quer ver uma coisa? Irmão, olha isso aqui. Você quer ver uma coisa? E eu percebi o quanto que eu mudei. Irmão, não existe nada na vida que te chame mais para morrer do que um casamento. É sério, irmão. Morrer para si mesmo é um casamento. Por isso que eu acho que deve ser por isso que a Bíblia diz que vocês não são um agora, né? Você tem que morrer e se tornar um. Você quer ver uma coisa que me tira... me tira da paz. Quer ver? A Jaque faz isso às vezes. Ela fala assim, amor, pega a vassoura que tá lá fora. Tudo bem. Aí eu vou lá, saio do lado, pego a vassoura. Aí tem a pá e tem o rodo. O que ela me pediu? A vassoura. Eu pego a vassoura e levo a vassoura. Aí ela, não, mas pega a pá também, irmão. Pego. Aí eu falei, mas não tava lá tudo que você queria? Por que você vai me fazer eu voltar lá? Por que você não já pediu tudo de uma vez? Irmão, a gente já chegou a brigar, sério, por causa disso. Discutir, de um levantar a voz e tudo. E aí teve um dia que isso aconteceu, irmão. Olha só, eu lembro que foi a vassoura, mas depois não era a pá, era o rodo. Eu fui lá, pega a vassoura pra mim e fui lá, né? Peguei a vassoura. Quando eu dei a vassoura na mão dela, ela, pega o rodo com pano. Irmão, na hora, eu fechei os olhos, voltei, peguei o rodo, entreguei na mão dela, tudo foi bem. Irmão, se fosse 1, 2, 3, 4, 5 meses atrás, irmão, já tinha me estourado tudo. Por quê? Porque a vida de casado, ela te empurra, a vida de um relacionamento, ela te empurra a morrer, irmão. Vou te dar mais uma dica, uma regra. Os dois nunca podem estar bravos juntos. Se os dois estiverem bravos ao mesmo tempo, ferrou, irmão. Um tem que ficar bravo, o outro tem que ser mais manso. Aí, quando for assim, você combina com a pessoa, vamos revezar, né? Deixa às vezes eu ficar mais bravo, você ficar, né? Um pouco de cada. Por quê? Porque o relacionamento faz a gente morrer, irmão. E como é bom você ter uma pessoa do seu lado, escute isso, que te fale verdades, mas com amor. É isso, irmão. Então, e é legal que quando a gente faz essas coisas assim, ela fala algumas coisas que não gosta, aí ela fala assim, agora é sua vez de falar. Na hora nunca vem nada, irmão. Aí eu falo, eu não tô lembrando de nada. Quando você sai, passa uns 2, 3 horas, você lembra de uma coisa. Eu falo, nossa, deveria ter falado.
Aí agora eu vou anotar no bloco de notas no celular, né? Para na próxima eu falar. Mas assim, por que eu tô falando isso para você? Porque você discipular, você se relacionar com alguém, você vai passar por esse tipo de coisa, amém? E a terceira, que agora é o principal e para a gente finalizar, é ensine a pessoa, ensine a obedecer. E eu quero ler aqui Mateus 28:20. Bota lá, tá? Ensine a obedecer. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Escute isso, irmão, tem uma diferença extrema. Ó, presta atenção nisso aqui. Ensinar uma pessoa a obedecer um mandamento é diferente de ensinar um mandamento. Vou repetir. Ensinar uma pessoa a obedecer o mandamento é totalmente diferente de você ensinar o mandamento. Porque ensinar um mandamento é uma informação. Ensinar a obedecer é uma formação. Escute isso. Como que eu posso ensinar os mandamentos aqui para a igreja? Gente, eu vou pegar uma lousa aqui. Mandamento 1, não matarás. 2, não, é uma informação, sim ou não? Eu estou te ensinando os mandamentos. Agora, te ensinar a obedecer os mandamentos, você tem que me ver fazendo. Quem está entendendo? Vou dar mais um exemplo aqui. Sabe, pega a criança, você chega para a criança assim, fala, não grita. Aí a criança continua gritando. Você fala, não grita. Na terceira, você, não grita! Você ensinou uma coisa, mas não ensinou ela a obedecer o que você queria. Sim ou não? Quem está entendendo? Porque a obediência aos mandamentos é o que ensina outras pessoas a obedecerem os mandamentos. Então o que Jesus estava falando? Ensinando-os a guardar. Irmão, Jesus ele não queria que a gente fundasse uma escola e falasse assim, gente, ó, não matem, tá? Não roubem. Isso é só uma informação. Sabe quando é que isso vai entrar na gente? Quando você me vê fazendo isso. Por que você acha que os discípulos andavam com Jesus em tudo que era lugar? Era justamente por isso. Jesus não estava apenas ensinando os mandamentos, ele estava ensinando a obedecer os mandamentos. Quem está me entendendo? Agora, eu vou finalizar. Eu preciso que você entenda esse raciocínio que eu vou usar agora. Quem está prestando atenção aqui? Ó. Existe um estudo que indica o seguinte, que nenhuma pessoa deseja um objeto diretamente. Eu vou te explicar, calma aí. Ela precisa de uma figura de autoridade para desejar o que ela tem. Vou te explicar isso. Pastor, como assim? Como que é os comerciais de academia? É um comercial que você vê um monte de aparelho de academia? É assim? Não. Normalmente tem um quê? Um cara bombado, uma mulher sarada assim, ó. Correndo na esteira. É ou não é? Aí você olha aquela figura de autoridade e você não quer fazer academia. Você quer fazer Você quer o que ela tem. Sim ou não? E para você ter o que ela tem, você faz academia. Quem está me entendendo? Então, estudos comprovam que nós não desejamos algumas coisas diretamente. Nós precisamos de uma figura de autoridade. E através dessa figura de autoridade, nós queremos o que ela tem. Algumas pessoas já estão entendendo onde eu quero chegar. Como, através desse raciocínio que eu acabei de explicar, vou te fazer uma pergunta. Como nós vamos ensinar as pessoas a amar mais Jesus? Como? Amando mais Jesus. Irmão, é quando a pessoa olhar para você é quando a pessoa olha para você, ela fala assim, nossa, eu quero o Deus que você tem, cara. Eu quero o Jesus que você tem. Mas sabe qual que é o problema?
Parece que a gente oferece Jesus assim, irmão. Pega assim, ó. Jesus, tá, irmão? Jesus. Jesus, mano. Se não tomar, vai pro inferno, viu? É assim, não é? Mas sabe quando é que as pessoas vão amar mais Jesus? Quando elas estiverem amando Jesus intensamente. Não é apenas ensinar os mandamentos, é ensinar a obedecer os mandamentos. As pessoas, elas têm que nos ver apaixonados por aquele que nos amou. Ah, irmão. João 17, Jesus ele vai fazer a oração sacerdotal. E ele faz uma oração dizendo: olha, Pai, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e que nós sejam um, como eu sou em Ti. Porque assim saberão que Tu me enviaste à terra. Irmão, as pessoas não vão aceitar Cristo você pegando uma colher e enfiando goela abaixo dela. Hoje em dia não mais, irmão. Sabe por quê? Porque antigamente nós utilizávamos a figura do medo. Nós colocávamos medo nas pessoas para que elas aceitassem esse Jesus que a gente tem. Irmão, se não aceitar, vai para o inferno. Isso é uma verdade? Claro que é. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Só que, irmão, nós estamos vivendo, lembra que eu falei para vocês que a linguagem ela muda, mas a essência não? Quem está me entendendo? Nós temos que entender que nós estamos vivendo em dias em que o nosso mundo está tão individualista. Sabe, irmão, é um mundo em que a gente procura somente os nossos desejos, as nossas vontades, e que se dane quem está do nosso lado. Que quando o mundo vê a igreja se unindo, irmão, eles vão dizer: por que eles são tão unidos? É o que está escrito em João 17. Que eles sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor me envia. Quem está me entendendo? Então nessa noite eu quero te encorajar. Faça discípulos. Comece na sua casa. Comece por aqueles que estão próximos a você. Mostre para aquelas pessoas que estão próximas a você que você ama Jesus intensamente. E quando elas verem que você ama Jesus tão intensamente, elas vão querer esse mesmo Jesus que você tem. Amém? Fique de pé comigo, eu quero terminar com uma oração.